Nós estamos aqui com o senhor Luiz Antônio Neto, que teve sua educação militar. Ele é natural de São Paulo, hoje habita em Natal, deu preferência ao estudo da vida. Luiz Antônio, como acontecem os acessos aos registros, a esses conhecimentos que tem? Bom, os conhecimentos que eu tenho foram através de muito estudo, tá? E também tenho um acesso, vamos dizer, através de momentos de meditação e esclarecimento, através de irmãos espirituais, que geralmente se dá no processo dos sonhos, ao se dormir, né? E também trazer a recordação ao acordar. Então esses momentos são os mais importantes, vamos dizer, nas revelações, ou se nós entendermos, todas as mensagens que nos são passadas, que na verdade é para todos, não é só para mim especificamente, né? A mensagem minha é para alcance de todos. Grande parte do conhecimento que eu adquiri foi através exatamente do estudo de livros e de obras, vamos dizer, de todos os segmentos, tanto históricos como também científicos e até religiosos. Eu sou uma pessoa que, na verdade, sempre tive muita facilidade de ler obras sobre mitologia de todas as culturas e tenho essa abertura, vamos dizer, dentro desse conhecimento. Por outro lado, dentro da minha condição de infância, eu fui uma pessoa que tive a percepção de ter tido muitas vidas diferentes. Eu me vi na situação de muitas mortes que eu considerava que era do meu corpo físico. E isso também estava relacionado com todos aqueles familiares que eram aqueles que me rodeavam. Então eu comecei a perceber que a vida na Terra não era exatamente o contexto que nós aprendemos no nosso dia a dia. Todos nós estamos aqui para aprender a conviver com todas essas pessoas. E ao mesmo tempo, esses sonhos meus, que eram lúcidos e que eu tinha como verdade absoluta, trazia a cada momento a certeza de uma vida maior, um momento melhor. E para minha felicidade, eu ainda tive alguns conceitos que me foram fornecidos, não de uma forma acidental, porque eu diria para vocês que nada que acontece na nossa vida é acidental, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, né? E isso daí foi me permitindo desenvolver novos conhecimentos. Tive também professores, vamos dizer, que me forneceram muitas informações no momento que adormeço e trago, no momento que acordo, todas essas impressões para a minha vida no dia atual. Então é importante que cada um de nós perceba que todo esse conhecimento que eu estou tentando passar para vocês são as impressões, as experiências que eu tive na minha vida presente. A respeito do surgimento terrestre. Bom, a vida no planeta Terra a gente pode considerar em duas fases, né? Um momento em que todos nós estávamos numa realidade de imortais, num sistema solar que nós podemos chamar de Sirius, e após algumas modificações devido às nossas imposições, devido à nossa rebeldia, chegamos a um momento de transformação, um momento crítico, vamos dizer, onde fomos levados à condição da existência do planeta Terra como nós conhecemos. O planeta Terra nada mais é do que uma fração, um pedaço de um mundo, de uma realidade que não era da terceira dimensão, era de uma quarta, quinta dimensão, mas com a descida vibratória dela, com todo o processo dos seres que lá habitavam, desceram também nessa condição vibratória. Então aí entra a história de, se nós quisermos colocar como Lemúria, como Atlântida do passado, nós nos encontramos hoje numa terceira dimensão, uma frequência bem mais abaixo, onde nós nos tornamos seres mortais também, né? Então houve uma modificação de forma de viver, da condição eterna para seres temporais, seres que têm agora como princípio um desenvolvimento de vida para aprenderem a solucionar todos os problemas que criam, né? Então somos, cada um de nós, responsável e diretor pelo mundo que vive, pela sua vida e como quer viver. Então esse é o fundamento, vamos dizer, de toda a experiência que nós estamos
tendo nos nossos dias atuais. E é necessário que cada um de nós comece a despertar a consciência para que haja essa mudança. Nós estamos, na verdade, sendo intimados, inclusive, a essa mudança de postura. Temos uma visão mais ética, uma visão mais universal, moral, inclusive. Deixarmos essas pequenas percepções de um mundo onde a gente só brinca ainda com propriedades, com bens que nós estamos lidando todos os dias. Então, na nossa fase de criança, a gente aprende a ter um carrinho como homem, quando quer grande, quer comprar um carro. Uma menina aprende a ter bonecas para desenvolver a sua condição de mãe, quer ter uma cozinha, uma casinha, quando é pequena, tudo se preparando para esse momento, vamos dizer, como mulher, como mãe. Então nós estamos num momento onde nos está sendo colocada a necessidade de uma mudança de postura, de vida. Nós estamos sendo chamados para assumirmos a responsabilidade de viver nesse planeta que nós criamos. Vamos falar agora sobre os elementais como diretores da vida. Neste momento, vamos dizer que nós nos encontramos, temos algum conhecimento, até em termos de física quântica, tentando, vamos dizer, explicar todos os fatos que envolvem a nossa vida. Então, dentro desse conhecimento, existem realmente planos, dimensões, onde cada uma delas existem seres e formas diferentes de vida, com regras diferentes, com conhecimentos diferentes, com leis realmente que estão regendo a cada plano, em cada dimensão, um nível mais inferior, mais baixo. Então o que ocorre, por exemplo, é que, para tentar simplificar, o mundo subatômico cria toda a realidade do mundo atômico. Todo o nível dos átomos, então, vão constituir também todas as moléculas. E, por sua vez, as moléculas também entram na composição, por exemplo, das células vivas. E as células vivas formam órgãos de nosso corpo. E os órgãos de nosso corpo dão toda a constituição. Na verdade, todos esses agrupamentos, todas essas formas que nós encontramos sendo dirigidas através da nossa mente, é exatamente colocada à disposição desses seres elementais, vamos dizer assim, que são organizadores da forma de vida que nós criamos, nós seres humanos. Eles são seres que administram tudo aquilo que nós estamos pensando, criando. Então nós somos os diretores, vamos dizer, desses seres. Então se você está no planeta Terra, você cria, na verdade, a sua realidade através da sua mente. Tem exatamente seres que proporcionam a nós tudo aquilo que nós idealizamos. Então cada um de nós está vivendo nesse mundo, o mundo que nós criamos, o mundo que nós queremos, estamos tendo a vida que nós desejamos, estamos experimentando exatamente aquilo que todos nós queremos durante toda a nossa vida. O problema está em nós percebermos o que nós desejamos, né? Porque a maioria de nós talvez imagina, eu não quero ser pobre, né? Mas passa o dia todo pensando na miséria. E no momento que eu penso o dia todo na miséria, eu estou criando exatamente esse campo, eu estou atraindo, como até você mesmo disse, estou atraindo para mim toda essa forma de criação. E isso é que eu vou começar a experimentar para solucionar no futuro. Se eu começar a pensar em abundância, se eu começar a pensar em termos de uma vida melhor, se eu preencher todo o meu pensamento e ficar satisfeito e agradecer, vamos dizer, a tudo que eu tenho na vida, possivelmente eu vou começar a modificar a minha rotina de vida. Mas é uma coisa que eu tenho que aprender a criar na minha vida, através do meu pensamento, através do exercício diário, de perceber que o nosso pensamento vai agir no mundo físico, inclusive, que nós estamos experimentando. Porque a nível de nossa mente espiritual, ela é instantânea. No momento que eu penso, já aconteceu. Mas no mundo físico eu tenho esse tempo, vamos dizer, de espera, de poder analisar aquilo que está ocorrendo. É um tempo, vamos dizer, que está em slow motion, bem devagarinho, para que eu possa perceber os efeitos e, inclusive, corrigir aquilo que eu estou pensando. Mas a maioria de nós fica apenas chorando, lamentando todos os processos que estão ocorrendo na nossa vida e não percebe que nós somos os diretores de tudo aquilo que está acontecendo. De todas as coisas boas e todas as coisas ruins que estão acontecendo em nossa vida.
presente, passado e futuro, tempo e espaço. Nós podemos dizer que dentro dos nossos conceitos atuais, o homem está aprisionado, vamos dizer, dentro da sua cultura e do seu conhecimento, onde ele está aprendendo a conhecer toda essa realidade que nós criamos, né? A criação do espaço como nós conhecemos é devido à nossa mente, para que ela entenda exatamente tudo que está ocorrendo ao nosso redor. E a sequência dos acontecimentos é exatamente a determinação do tempo, como nós conhecemos na terceira dimensão. Em realidades mais elevadas, na verdade, não existe essa separação do tempo e espaço como nós conhecemos. Existe uma continuidade de fatos que todos vão experimentando e vivendo. Na nossa realidade da terceira dimensão, um fato não pode ser alterado, modificado. Ele sempre vai ser a causa de algo que vai ocorrer no futuro, que vai ser o efeito. Nas nossas realidades, vamos dizer, mais elevadas, nós podemos, vamos dizer, trabalhar na concepção que tudo está no momento presente. E tudo está gerando, vamos dizer, fatos que devem ser solucionados. Então a condição que nós precisamos começar a entender é que, enquanto estamos no plano físico, nós estamos aqui aprendendo a solucionar todos os problemas criados em nosso passado. E isso daí é que nos faz ser pessoas inteligentes. Mas para que haja inteligência na Terra, é preciso que a gente comece a entender que a gente precisou criar o problema. Então, a diferença entre, vamos dizer, ser sábio e inteligente é exatamente o sábio é aquele que procura desenvolver a sua vida sem criar problemas. Ele já sabe aquilo que deve ser feito, o que é certo, o que é correto, enquanto que o inteligente é aquele que vive a situação, independente se algo vai ser certo ou errado. Ao criar o problema, ele é chamado à responsabilidade a corrigir no futuro. Então, todo momento que nós criamos um problema, nós erramos, vamos dizer assim, já está sendo aberta uma oportunidade no futuro para nós corrigirmos. Então, se nesta vida, por exemplo, eu criei um problema ou matei alguém, por exemplo, alguém vai dizer, matou, foi um criminoso e não tem como corrigir essa situação. No futuro eu vou ser chamado à condição de trazer esse ser à vida. Então você, possivelmente pai ou mãe ou qualquer coisa dentro dessa categoria, eu vou adotar alguém que no passado eu tenha matado, tenha feito qualquer coisa desse sentido, vou tratá-lo como filho, vou devolver a ele seus bens, o nome, prestígio, tudo aquilo que eu tirei, e é nesse momento que está havendo a correção, vamos dizer, de todos os problemas. Mas, por outro lado, como nós estamos no mundo físico, eu posso até ser chamado ao plano físico para corrigir essa situação e até piorar, né? Quando eu não aceito a situação, quando eu ainda tenho muito ressentimento. Então a minha mente física, por exemplo, ela não é capaz de identificar a presença desse ser que está aqui para aprender comigo. Eu então trago todas as minhas sensações, as minhas impressões de ódio do passado e posso piorar a situação, renegá-lo, maltratá-lo ainda mais. E aí então fica para o futuro, vamos dizer, a solução desse problema, desse questionamento. Então a gente precisaria entender que toda a nossa vida aqui na Terra está na condição de aprendermos a amar. E o aprender a amar é justamente fazermos aos outros aquilo que gostaríamos de receber, né? Então, se eu deveria sempre fazer esse questionamento, isso que eu vou fazer ao meu irmão, eu gostaria que alguém fizesse para mim. E no momento que eu respondo afirmativamente, gosto, pode ter certeza que isso é amor. E se eu responder, eu não gostaria, isso que eu vou fazer, eu não gostaria que fizessem para mim, pode dar o nome que você quiser, mas não é o tal amor que nós entendemos. E cada um de nós tem essa impressão, essa sensação de forma diferente. Subpartículas atômicas interferem em nossos pensamentos. Bom, nós vivemos num mundo onde todos os nossos pensamentos, na verdade, interferem em tudo que existe no nosso universo. A própria física quântica, por exemplo, fala que todos nós estamos interconectados, ligados. Então, todos os nossos pensamentos, bons ou ruins, estão interferindo em tudo.
As partículas atômicas, vamos dizer assim, elas também são influenciadas por esses pensamentos, né? E a gente poderia dizer que ao momento que nós estamos pensando de uma forma positiva, amorosa, por exemplo, toda a nossa realidade está como se ressuscitando, está sendo iluminada, está recebendo um benefício por aquele momento, vamos dizer, que nós estamos com prazer. E ao momento que nós temos pensamentos equivocados, pensamentos negativos, nós também estamos interferindo em tudo que está ao nosso redor, e esse momento, por exemplo, as pessoas é como se drenassem todas as energias, como se exaurisse a vida de tudo aquilo que está ao nosso redor. É como se nós víssemos tudo desmaiando à nossa volta, como se tudo estivesse morrendo ao nosso redor. É importante a gente pensar que a minha forma de pensar é como se eu lançasse um foguete, um rojão, vamos dizer, para o espaço, com uma direção para onde eu estou enviando a mensagem. Mas ao mesmo tempo, é como se eu lançasse uma pedra no meio de um lago, onde eu vejo todo esse pensamento como uma onda, vamos dizer, se propagando para as beiradas, até as fronteiras, vamos dizer, desse grande lago que nós estamos vendo. Então, no momento que nós percebemos esse pensamento, ele está também mergulhando dentro do lago e forma como se fosse uma coluna de vapor, é como se nós estivéssemos vendo os respingos de tudo aquilo, e é exatamente aquilo que também estamos sendo influenciados por nós mesmos, por tudo aquilo que está acontecendo de bom e de ruim, vamos dizer, dentro da nossa interferência. É interessante que existe também um ponto de vista da física, né, onde diz que todos os nossos pensamentos eles têm uma grande capacidade de influenciar a matéria, inclusive a substância, por exemplo, a água, que é o elemento que mais existe na Terra e que também constitui grande parte o corpo humano. Então, se nós, através dos pensamentos, somos capazes de influenciar, por exemplo, partículas e a água, e fazermos com que ela reaja, tomando formas, inclusive, longe de nós, imagina o que esses pensamentos, qual é o efeito que eles produzem em cada um de nós. Então, através dessas sensações, desses pensamentos, realmente nós podemos interferir em tudo que tem ao nosso redor, no nosso plano, em todas as realidades que estão ao nosso redor, nos beneficiando ou até, vamos dizer, piorando todas as condições que nós estamos vivendo, e também estamos ou nos curando ou estamos, vamos dizer, nos tornando mais doentes. As enfermidades, como elas chegam ao corpo físico? Bom, a nossa mente cria todos os ambientes que nós estamos vivendo ao nosso redor. Então, no momento que eu tenho um pensamento negativo, seja de sofrimento, inveja, seja qualquer tipo de pensamento, sentimento que eu tenho, essa energia vai descendo vibratoriamente através dos meus corpos sutis, através do meu corpo mental, passando pelos nossos corpos astrais e o perispírito, se nós quisermos, e chega no corpo físico como um fio terra. Nesse momento, o nosso corpo físico é como se fosse um mata-borrão, que vai drenando todas essas energias, podem ser positivas ou negativas, mas ele vai se encharcando dessas substâncias. Se nós temos pensamentos bons, maravilhosos, o nosso corpo físico é como se encharcasse de perfume, de substâncias, vamos dizer, deliciosas. E se nós temos pensamentos equivocados, errados, ele vai se encharcando exatamente de substâncias densas, pesadas, de aparência até repugnante, vamos dizer assim, de odores, vamos dizer que não é muito agradável para todos nós. E nesse momento o corpo também começa a adoecer. É como se nós nos alimentássemos exatamente dos nossos próprios pensamentos e dos pensamentos que nós gostamos ao nosso redor. Então tudo isso está influenciando a qualidade de vida, está exatamente permitindo que cada um de nós viva dentro de si aquilo que gosta, aquilo que deseja. Então o nosso corpo físico é exatamente um remédio para todos nós, na verdade, é por isso que existe até a necessidade da morte, para que ele possa ser substituído
por algo que seja mais novo, que nos dê uma nova condição de reabilitação melhor no futuro. Então, a cada uma de nossas vidas, na verdade, nós estamos, através dos corpos físicos, estamos nos beneficiando, estamos nos curando, vamos dizer, das enfermidades que nós criamos na nossa mente em vidas anteriores e na nossa existência atual. Quando a pessoa morre, ela retorna com o mesmo corpo astral? No momento que nós morremos, nós descartamos, vamos dizer, o nosso corpo físico, aproximadamente entre 48 a 72 horas, é o normal nós descartarmos um corpo de ligação que nós chamamos do pretérito, e todas essas energias vão sendo drenadas para um corpo que nós chamamos astral, ou de certa forma, vamos tentar identificar dentro da literatura, por exemplo, espírita como sendo perispírito. Essas energias, vamos dizer assim, vão ser o modelo de um novo corpo que vai ser criado no futuro. Então, esse corpo astral, na verdade, é o nosso corpo que nos habilita a permanecer no planeta Terra, vivendo durante muitas existências físicas. É ele, na verdade, que é a forma que vai servir para um novo contexto, um novo corpo no futuro, um novo corpo físico, na realidade que nós nos encontramos agora, né? Então, se nesta vida, por exemplo, eu desenvolvo a embriaguez, eu vou marcando dos meus órgãos físicos, o fígado, o rins, o pâncreas, vamos dizer assim, vou dilacerando, faço com que essas células vão se estragando, vai criando uma cirrose, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo eu vou marcando também esses órgãos correspondentes, que no corpo físico é de terceira dimensão, no corpo astral, vamos dizer, é de quinta dimensão, mas todas essas energias vão sendo marcadas com as mesmas impressões, e no momento que eu morro, que eu descarto o corpo físico, todas essas impressões já se encontram no corpo espiritual, no meu corpo, vamos dizer, astral, como vocês estão identificando. Então, no meu futuro, na minha próxima encarnação, apesar de eu nascer jovem, vou nascer como uma criança, vamos dizer, puro, inocente, como nós dizemos, já temos a tendência de ter esses órgãos, vamos dizer, danificados. Então a minha nova experiência de vida vai ser exatamente de tentar melhorar, de corrigir todos esses problemas que eu criei na vida passada. Mas como tudo é por merecimento no nosso mundo, quer dizer, a tendência vai ser eu já nascer com esses problemas na minha vida futura. Meus pais, por exemplo, terão mais ou menos a mesma situação vibratória, e permitirão então que eu aprenda a beber logo cedo. E nesse caso, quem vai ter que aprender a controlar e dominar todos essas sensações de satisfação de bebida, por exemplo, sou eu mesmo. Dentro da Terra, quantas dimensões existem e como são? Podemos vamos dizer, afirmar que na Terra existem infinitas dimensões, infinitos planos de realidades diferentes. Mas a gente poderia tentar explicar como se a Terra fosse um grande condomínio, um edifício, vamos dizer, de diversos andares. Então podemos imaginar de 10 andares, onde os irmãos que se encontram, vamos dizer, no plano físico, como nós conhecemos, seriam aqueles que estariam no saguão de entrada, na fase de reconhecimento, da identificação de todos nós que vivemos no planeta Terra. Uma pessoa, por exemplo, que morra e viva, seja uma pessoa tranquila, harmônica, por exemplo, poderíamos afirmar que ela estaria situada no 5º andar. Nesse 5º andar, a gente poderia dizer que é uma realidade muito mais perfeita do que a realidade que nós vivemos no plano físico,
O nosso plano físico é uma cópia grosseira de níveis existenciais mais elevados e também, por estranho que possa parecer, de níveis existenciais piores do que nós estamos vivendo. Então é uma fase realmente intermediária a tudo isso. Um irmão que esteja no quinto andar, ele olha para o céu, vê estrelas como nós, vê um sol, pode ver o sol, olha para o chão e vê também o solo como nós. Ele tem uma realidade muito parecida, mas já diferente de nós. Podemos subir, essa entidade que mora, por exemplo, no quinto andar, ele pode até decidir descer para os andares inferiores, para o quarto, terceiro, segundo, primeiro andar. E lá ele vai encontrar níveis existenciais com pessoas parecidas conosco, em cada uma delas, com os seus problemas, com a sua, vamos dizer, existência nessas realidades. Mas se ele tentar subir para o 10º andar, por exemplo, ele não tem capacidade de observar e ver. Mas uma pessoa que seja muito elevada no seu padrão amoroso, no seu conhecimento, ele pode realmente estar situado nesse patamar. Lá em cima, por estranho que possa parecer, ele também tem um seu céu, tem um seu chão, como nós conhecemos aqui na Terra, mas o céu é muito mais claro, muito mais limpo, não tem nuvens, não tem nenhum tipo de objeto na atmosfera imperfeito. E ao momento que nós estamos nessa situação, podemos perceber que ele pode descer a todos os andares inferiores. E também a gente poderia até dizer que se ele fosse olhar pela janela, por exemplo, ele poderia situar, como se nós estivéssemos num edifício muito alto, uma grande extensão da avenida, para frente e para trás. Então é uma pessoa, quanto mais elevado for, ele tem mais percepção de futuro e passado. Então é como se você pudesse enxergar uma grande extensão de realidade, de vida. Essa pessoa, por exemplo, ele pode, do 10º andar, ele pode visitar o do 5º andar, do 3º, do 2º, do 1º, voltar ao plano físico como nós conhecemos, pode descer até os andares inferiores, por exemplo, onde nós encontraríamos as garagens, tal, que seriam os nossos mundos, classificaríamos de mundos mais infernais, vamos dizer, mais densos, mais pesados, onde eles sentiriam muita dificuldade de respirar, dificuldade, vamos dizer, de viver. Avatares. Bom, se nós entendermos como avatares, entidades que descem ao nosso nível físico para auxiliar a evolução da nossa humanidade, nós podemos dizer que existem diversos processos. E a gente tentaria dizer que os processos mais imediatos, mais comuns, vamos dizer, seria de uma entidade elevada descer vibratoriamente dos seus padrões normais e ela se conectar a alguém que esteja encarnado no plano físico. Se houver, como se fosse um acoplamento. Se houver exatamente esse acoplamento, como eu descrevi, então essa entidade, esse ser que está vivendo aqui na Terra, ele tem uma visão de toda a experiência de sua vida normal que ele já tem em todo o seu momento, e tem também todas as percepções de todos os níveis mais sutis. Então eu chamaria que esse talvez seja o processo de avatar melhor que nós temos. Mas também pode ocorrer a condição de uma entidade menor se permitir nascer no nosso planeta físico. E nesse momento, vamos dizer assim, ele cresce, desenvolve seus 8, 9, 10, 11, 12 anos. E é nesse momento que esse corpo já está formado como ser humano, que a outra entidade desce. É como se aquele que está no plano físico morresse e o outro assumisse o controle desse novo corpo. Nesse momento ele recebe toda essa gama da experiência e começa a ter que aprender a conviver com esse corpo. É ele que vai realmente desenvolver o resto da vida, mas ele tem que aprender a controlar os seus sentimentos através daquele corpo que tem os seus hormônios
produzidos pelo outro ser, ele tem que aprender tudo na nova existência, na nova vida. Existe também uma terceira hipótese, que é, vamos dizer, é a condição da entidade se permitir nascer através da fecundação, como nós conhecemos, né? Só que esse processo de permitir que ele nasça através da fecundação normal, é necessário que o ser humano tenha uma vibração muito elevada. E geralmente esses irmãos têm uma energia, podemos dizer assim, quase que incompatível com a nossa realidade física. Então eles, como está até nas escrituras cristãs, por exemplo, permitem que uma entidade elevada nasça para criar exatamente o ambiente, para que ele seja, vamos dizer, a manifestação da mulher que vai gerar o ser divino que vem no futuro, de plano muito mais elevado que ela. Então ela é como se fosse o agente intermediário, aquele que vai trazer no seu berço, no seu útero, aquele que é o mais elevado. E nesse momento ele desenvolve a vida, é possível que ele desenvolva a vida normal como nós seres humanos, mas tudo no plano físico está, vamos dizer, submetido a condições de risco. E dentro dessa condição, a gente pode perceber que essa pessoa vai ter uma vida aparentemente normal, como todos nós. Mas pela sua condição vibratória, o corpo físico talvez não suporte muito tempo a condição desse ser no plano físico. Aqui vamos tentar esclarecer o que é erraticidade. São irmãos que vivem numa sintonia com aqueles que estão encarnados no nosso plano físico. Eles não alcançam a liberdade nas suas realidades existenciais aonde deveriam viver. O plano, ponto de vista deles, o foco da existência deles está ainda dentro da sua família, dos seus bens que ele deixou enquanto aqui esteve encarnado. Então ele não alcança nem o primeiro andar e nem o subsolo, vamos dizer, desse prédio, dessa construção que nós estamos vivendo. Nesse momento, então, ele, como eu até já afirmei para vocês, o foco dele é somente a nossa vida. Ele sofre junto conosco, ele conversa, ele vive com seus familiares. E o sofrimento dele está justamente porque a maioria de nós, seres humanos, não estamos habituados a percebê-lo vibratoriamente, nem escutá-lo, nem vê-lo. Então ele sofre porque acha que nós não estamos dando atenção. Ele tem a impressão que nós estamos percebendo ele definitivamente. Até, vamos dizer, um filme, O Sexto Sentido, mostra exatamente essa condição, em que a criança que está viva, ele vê, enxerga aqueles que estão mortos. E o médico, vamos dizer, que já está morto, ele tem a dificuldade de perceber que ele mesmo já morreu, né? E ele não acredita, por exemplo, que a criança ele tem a possibilidade de ver aqueles que estão desencarnados, aqueles que estão mortos ao seu redor. Então a condição da erraticidade é essa, é o foco desses nossos irmãos ao plano físico. Pode ir lá também. Mas não vai ter? A Grace vai falar dessa vez? Isso afetou o meu psicológico. Meu outro naipe, né, cara? Ficou melhor? Hã? Ficou melhor com o fundo preto, né? Isso, outra coisa, meu. Eu coloquei preto e branco também. Das diferentes formas de Formula vida. da forma que você quiser, a ideia é essa. Sr. Luiz, o senhor pode falar conosco agora a respeito de diferentes formas de vidas no mesmo espaço? Bom, a nossa né? mente cria todos os ambientes que nós estamos vivendo ao nosso